e também permitir que a gente entre um pouco num clima que eu acredito tenha sido o clima de onde se passa esse capítulo 5, né? Dos mensageiros que ouvindo instruções. Não, ainda não cheguei nessa tecnologia. O Aniceto, né, nós ouvimos na semana passada o caso Vicente, né? André Luiz está com o Vicente, que também tem um histórico, né, de medicina, e eles são orientados pelo Aniceto a realizar um novo trabalho de aprendizado, né? E nesse momento, o Aniceto os convida a assistir uma palestra que na realidade foi, de certa forma, convocada para todos aqueles trabalhadores da área da comunicação. A pessoa que faz a palestra, né, é o Telésforo, que é dentro da hierarquia da comunicação, ele ocupa um alto grau, né, devido à sua experiência na área. E ele vai fazer uma palestra para esse grupo aqui. Companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas, cooperadores que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza. Ele chega, cumprimenta, né, aquele público que está ali, e ele inicia se dirigindo a esse público dessa forma, identificando essas pessoas, né? Quer dizer, são companheiros que fracassaram nessa tarefa da mediunidade enquanto reencarnados e também pessoas, trabalhadores que se preparam para exercer esse tipo de tarefa também numa reencarnação próxima. O que eu observei e a natureza, né, desses estudos aqui na quarta é não só trazer um capítulo, né, o que acontece, mas também a nossa impressão sobre ele, a minha impressão, onde que apresenta. O que me saltou aos olhos é que ele não tem nenhum tom condescendente, falando, coitadinho, vocês fracassaram, né, por isso que vocês estão aqui. E nem tem um tom acusatório, né, dizendo, você, seu fracassado, senta e escuta. Não. Ele fala de uma tal forma em que ele chama aquelas pessoas à consciência da sua tarefa, né? Vocês receberam, aceitaram, alguns até pediram essa tarefa e não conseguiram realizar. Então é a vocês que eu me dirijo. Logo após, ele informa que é preciso auxiliar aqueles que se encontram nessa fase de profundas transformações do planeta. E é muito interessante porque, para quem ainda não teve oportunidade de ler o livro, nós estamos falando aí mais ou menos da década de 40, onde ainda está se desenrolando a Segunda Guerra Mundial, e ele já fala dessas transformações profundas do planeta e que, de certa forma, culminaram e ainda continuam a acontecer nessa nossa década, né? Lembrando aí tudo que a gente viveu no final do ano passado. Então, me permitiu fazer também uma identificação, né, daquela época, como o planeta passando por aquela transformação, como também essa época em que eu vivo.
as transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. Eu apenas pincelei aquilo que eu achei mais relevante. Então é interessante que aquela transição naquela época, né, estava encontrando a humanidade distraída das realidades eternas, né? E muitas vezes eu me vejo nessa posição, né, de estar distraída pelas tantas coisas que nós temos aqui, né, na Terra, né, durante essa minha encarnação. Então, a todo momento, a minha vida, na realidade, ela é pontuada de distrações, porque o que me acontece na atualidade chama a minha atenção, né? Afinal de contas, eu vivo nesse tempo, mas eu vou pulando de uma distração para outra e muitas vezes eu só deixo para pensar na minha alma, na minha espiritualidade, na minha intimidade, quando eu estou no leito de morte. E que aí eu me lembro de Deus, e aí eu me lembro que eu deveria ter buscado um pouco mais. Então, se eu não procuro puxar essa consciência para a minha vida atual, eu me deixo levar, né? Final do ano foi a questão de 2012, as transformações, a transição, aí agora se preparando para a Copa das Confederações, saídos da Copa, agora tem as manifestações, como vai ficar o meu país, quais são as mudanças que vão ocorrer. Mas é meio do ano, é férias, eu vou tirar uns dias. Começou o segundo semestre, já estou pensando no Natal, fora as questões familiares, as questões do trabalho. Então eu vou pulando de uma distração para outra e vou deixando essa realidade eterna que diz respeito ao meu espírito e na realidade ao que é relevante, porque é o que permanece, e vou ficando na transitoriedade dos meus assuntos pessoais. Os prazeres mundanos são muito melhores, né, Patrícia? Muito, essas distrações são muito prazerosas. A gente tem aí, né, para festa, muito melhor do que as responsabilidades do trabalho, amor, né, que a gente faz aqui, ou sei lá, da evangelização, né, do espírito. Porque essa realidade eterna, ela me força a olhar para dentro de mim. E muitas vezes eu não quero. Então eu prefiro pelas distrações. Eu achei interessante nesse ponto. Não, deixa para depois, né? Deixa para depois. Deixa para depois. Deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar que eu essa estou jovem. Mais tarde. O Telestro, então, ele vai pontuar a respeito do trabalho mediúnico, dizendo que não só essas questões de fórum íntimo, mas também outras questões externas, muitas vezes atrapalham. Por exemplo, a influência de correntes religiosas, né? E a gente vai pensar lá na década de 40, onde as correntes espiritualistas e a espírita era muitas vezes atacada. A Igreja Católica condenava, falava que o espírita tratava de assuntos do diabo. Ele fala na Igreja Luterana, e hoje a gente tem que expandir para as igrejas evangélicas, né, que vem mais ou menos do mesmo ramo do protestantismo. Então diz que também elas condenam. Algumas igrejas religiões espiritualistas querem que o homem esteja pronto da noite para o dia, né? Então não adianta eu ver a Madalena, né, no esforço dela diário, né? Se eu a vejo aqui falando do Cristo, das virtudes, e amanhã eu a vejo cometendo um ato qualquer que dentro do meu julgamento não está coerente com o que ela fala, eu falo, esse grupo aí não serve para mim não, porque a Madalena, ela fala uma coisa, mas faz outra, que eu vi. Eu vi. Então, as correntes espiritualistas muitas vezes também acabam não se ajudando. Por quê? Porque quando eu julgo a pessoa, o indivíduo.
porque julgar a doutrina em si, né, me leva a uma reflexão mais profunda. Então é mais fácil eu julgar a Madalena que está mais próxima de mim. Então ele diz, toda expressão religiosa é sagrada. Isso é muito interessante, porque embora ele pontue essa questão das religiões, ele ainda assim ele diz, toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo, porque a religião, e a gente vai voltar lá na origem da palavra, que é o religare, né, que é unir novamente com Deus, toda religião induz a um movimento superior de espiritualização. Então, embora nós possamos pontuar os defeitos das religiões, embora a gente possa julgar no meu defeito, né, na minha personalidade defeituosa, eu possa julgar os participantes da religião, ainda assim eu devo reconhecer que há muitos participantes daquela religião que estão ali com o seu sentimento sincero de busca do seu eu superior, de busca da sua própria espiritualização. Então ele diz, mesmo assim nós não devemos julgar as religiões, porque elas representam um movimento de evolução, né, de busca do eu superior, da espiritualização do indivíduo. Logo após, ele relata, né, a respeito dos serviços nessa área, né, porque esse departamento de comunicação trata, né, dessa questão da mediunidade na Terra, e ele diz que os trabalhos são enormes, são inúmeros, e ele ainda diz, a ciência progride vertiginosamente no planeta. E, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. É tão interessante esse trecho, porque ele diz que o nosso progresso material, estimulado pela ciência, né, ele atinge hoje, no nosso século XXI, nós estamos falando de 40, hoje ainda assim ele continua atingindo altos níveis de progresso, né, da própria medicina, do conforto que a gente tem, da própria questão da comunicação hoje na internet. E, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Porque o número, por exemplo, ele cita que o número de crimes é assim, elevadíssimo. Então não existe uma coerência entre o número do progresso da ciência com o progresso moral do ser humano, né? E é muito interessante porque essa questão do progresso material, ele traz para a gente uma reflexão que, uma vez que nós atingimos um determinado nível de progresso material, e eu posso pensar particularmente no meu conforto, que eu atingi através do meu estudo, do meu trabalho, as aflições da alma, muitas vezes elas vão se elevando. E isso é uma questão que eu posso verificar numericamente. Eu trabalho numa outra instituição, onde na década de 80 nós tínhamos 40 famílias assistidas. À medida que o governo foi lançando alguns programas e as famílias foram tendo um maior poder aquisitivo, o número desses assistidos diminuíram. A casa, em um determinado momento, esvaziou bastante. Hoje, nós temos 10 famílias assistidas, o nível de assistência não é o mesmo da década de 80, e, no entanto, a casa está lotada. Por quê? Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma. Quando o corpo é satisfeito nas suas necessidades e aquela necessidade material não me preenche, então a necessidade da minha alma, ela se revela.
E é muito interessante porque a necessidade espiritual, né, das criaturas está uma coisa assim, gritante. A gente vê pelo número de pessoas que acorrem às casas, né, que tem esse alimento espiritual para oferecer, que tem um caminho para poder apontar, né. Eu tive a oportunidade na semana passada de trabalhar com um grupo de 15 adultos e pessoas que estão chegando lá, no caso é a doutrina espírita. E eu vivi uma coisa que eu nunca vivi antes, e eu já milito há bastante tempo nessa área, e eu falei a respeito, né? Eu falei a respeito do que é o espiritismo, a doutrina, os princípios básicos, a questão moral, e abri para quem quisesse falar, ter dúvida, alguma coisa. E de repente um senhor começou a falar, como ele chegou na casa, e da dificuldade dele, porque a mãe havia desencarnado em 2009, e ele ainda tinha dificuldade para aceitar a partida dela, e de repente ele começou a chorar, e eu fui ficando meio sem saber o que fazer, tirei um lencinho da bolsa, ofereci. Daqui a pouquinho tinha uma outra senhora do lado dele chorando, eu fui com o lenço de novo, aí ele estava aqui no pé de mim, daqui a pouquinho meu lenço vai acabar, porque eu nunca tinha vivido nada assim, né? Mas porque as pessoas, né, assim, eu estou percebendo isso, né? Como a necessidade, essa necessidade, o corpo vai revelar a necessidade da alma. Como as pessoas já estão, como a questão material já está satisfeita, né? O que eu percebo? O material não consegue dar conta de tudo. Eu tenho um conforto, eu tenho emprego, a família vai bem, mas ainda assim me falta algo. Então eu vou em busca daquilo que vai me preencher. Hoje, assim, foi feita uma estatística que o maior número de mortes no mundo é por suicídio. Isso não é divulgado porque o suicídio é uma epidemia. Se um fica sabendo, o outro vai, o outro vai, o outro vai. Hoje o maior número no mundo de mortes é por suicídio. Então vai muito. Falta, né? Do alimento da alma. Do alimento da alma. Eu estava pensando sobre isso. Você falou, porque tem pessoas que têm assim, a alegria de chegar num grupo, seja espírita, seja o que for, para conseguir esse alimento. Agora tem pessoas que não conseguem alcançar essa ajuda, né? Aí finalizando, assim, né, indo mais já para o final da realidade, não da palestra, que ela continua no próximo capítulo, desse capítulo, ele vai falar assim: necessitamos de colaboradores fiéis que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. E aí a gente vai lembrar novamente que ele está falando da tarefa da mediunidade, né, da doutrinação, todas aquelas pessoas que trabalham nesse campo. E ele diz: necessitamos de colaboradores fiéis que não cogitem de condições, né, porque quando eu encarno e me vejo dentro de um grupo trabalhando nessa tarefa, muitas vezes dentro de mim eu posso até não externar, às vezes dentro de mim eu imponho determinadas condições como se fosse uma honra para aqueles que estão comigo, né, me ter como trabalhadora. Né? Olha como eu sou uma trabalhadora tão bacana, importante, né? Tenho uma mediunidade extensiva, consigo falar com o espírito superior, né? Então, eu acabo colocando condições. Não, a reunião só pode começar, só pode ter a reunião se eu tiver. Se eu não tiver, não pode ter reunião. Vocês cancelam a dia até eu voltar. Ah, não, mas agora eu só venho
uma vez por mês. Eu tenho outros compromissos e agora a reunião tem que se adequar ao meu horário. Esse horário eu não posso não, vamos adiar meia hora aí. Então eu começo a colocar condições para poder exercer a mediunidade, né? E sendo que eu pedi, né, essa tarefa. Então, me traz uma responsabilidade muito grande, né, quando eu estou exercendo esse tipo de tarefa. E aí, no meu caso, eu fiz uma reflexão em relação às outras tarefas que eu tenho, porque eu particularmente não tenho essa mediunidade ostensiva, embora agora eu esteja até desenvolvendo aqui no grupo, e já tive algumas outras experiências, mas de uma forma mais, assim, menos intensa, e eu expandi essa orientação que ele trouxe para as outras atividades que eu exerço também, né? O colaborador deve se interessar pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. Que eu não pense que eu estou aqui de férias, né? Eu não estou aqui na terra de férias, né? Eu estou aqui para exercer um trabalho. E se ele é sacrificante por mim, para mim, né? Que parte que me sacrifica? Por quê? Eu tenho que fazer essa reflexão para dentro de mim. Por que ele não pode ser prazeroso? Né? Na última reunião das crianças, a Madalena trouxe a respeito da alegria. Por que eu não posso exercer, né, com alegria essa tarefa que eu abracei? Né? E de renúncia com o Senhor. Às vezes eu acho que a tarefa é minha, ou é para mim. Né? E na realidade, comigo ou semigo, digamos assim, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. A tarefa não é para mim, né? Quem é que precisa do trabalho? Né? Eu ouço isso aqui muito, né, Eliane? Quem é que precisa do trabalho? O trabalho é bom para mim. Né? Sou eu que quero, eu que preciso. Quem não deseja servir, procure outros gêneros de tarefa. E aí depois, mais no final, ele fala a respeito da boa vontade do trabalhador. Eu achei isso bem interessante, porque é um alerta para aqueles que estavam ali com vistas a esse trabalho futuro, porque iriam reencarnar dentro desse gênero de tarefa, e também para aqueles que já haviam retornado para o plano espiritual e que haviam falhado nesse gênero de tarefa. Procure outros gêneros, outro tipo, procure trabalho de outra natureza, né? Se eu, no plano espiritual, estou prestes a reencarnar, eu faço esse compromisso, e quando eu estou na Terra, eu percebo que eu tenho esse compromisso, porque a mediunidade ostensiva, por exemplo, não tem como negar. Eu vejo, eu ouço pancada, né? Eu vejo minha avó que já morreu, né? É uma mediunidade que não tem como negar. Então, se eu me proponho a esse tipo de tarefa, então que eu possa ter boa vontade, que eu assuma consciencialmente o compromisso que eu fiz também consciencialmente, né? E se eu, Patrícia, por exemplo, não tenho essa mediunidade ostensiva, se eu faço um outro tipo de tarefa, e aí já foi uma expansão que eu fiz no texto para mim, então que eu possa assumir também outros tipos de tarefa, mas com consciência, com compromisso, né? Que seja colocar ali uma água para quem faz o estudo, mas que eu possa colocar com boa vontade, que eu tenha aquele compromisso. Se eu viro e falo assim, não, todo dia eu vou colocar água, então que eu assuma aquele compromisso. Para mim, o compromisso é meu, mas assim, é dentro de mim. E eu achei interessante dele falar de outros gêneros de tarefa, porque há outros gêneros de tarefa também, né? Embora, como eu falei, né, o público dele é um público que lida com a mediunidade, com a questão da comunicação, mas há vários gêneros de tarefa, né? O bom é que, assim, o plantio, ele é livre e, assim, você pode plantar o que você quiser, né? Tem campo de trabalho para todo mundo.
Vocês desculpem que eu fiquei falando muito. Até para os novatos, né? Aqui é um estudo, né? Permite a interrupção e a participação também das pessoas. Se alguém quiser falar alguma coisa a respeito do capítulo, se alguém leu, quiser trazer alguma oportunidade. Sabe o que eu venho percebendo em mim, né? Eu achava que o divertimento não andava junto com a responsabilidade. Eu achava que eram coisas totalmente distanciadas. Então, na hora que eu estava de férias, eu também estava de férias das minhas responsabilidades. Então, com isso, quando eu ia fazer uma tarefa, não estou falando só aqui não, uma tarefa mesmo em casa, eu achava muito chato, porque eu achava que responsabilidade também não tinha nada a ver com alegria. Sabe? E depois foi passando, hoje eu percebo que são duas coisas que andam juntas. E elas podem trazer grande alegria ao coração. Então, hoje, quando eu venho aqui no grupo e faço alguma tarefa, eu já sinto uma grande alegria de estar assumindo aquela responsabilidade. E aquela responsabilidade me traz grande alegria. São duas coisas que andam juntas. E assim, quando hoje eu saio de férias, vou lá para a praia, seja onde for, eu sempre me sinto responsável até pela minha alegria. Não é uma alegria destoada, não é uma alegria irresponsável. É uma alegria que sempre traz algo, algum conteúdo para gente. Então eu acho muito legal porque a tarefa é todo dia, toda hora. Não é só aqui no grupo. E a tarefa de ser feliz, a responsabilidade de nos fazermos felizes, de estarmos felizes junto com a responsabilidade, são duas coisas que andam sempre juntas. Muito parabéns. A questão do prazer, né? Que a gente está falando das distrações. Quer dizer, pode ser prazeroso, né? Também fazer aquela tarefa, né? Depende de como a gente encara. Como tudo na vida. Se tiver um... Bom, gente, muito obrigada. Nós vamos continuar agora com a lei. Gente, antes da